Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Joel, capítulo 2, versículo de número 28. O versículo nos diz assim: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Mais uma vez, e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Primeira parte do versículo. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa mesma passagem do livro de Joel é citado pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, verso 16 até o 21, e é puramente escatológica. Um dos sinais da proximidade do fim dos tempos seria, segundo a profecia de Joel, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Essa promessa, conforme as próprias palavras de Pedro, começou a ser cumprido a partir daquele dia especial para a igreja em Jerusalém, Atos 2,16. Pedro interpreta a palavra depois de Joel por últimos dias, e seu cumprimento tem se estendido até os nossos dias. Atos 2,39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Entretanto, o cumprimento total dessa promessa sobre toda a carne só se dará quando do retorno de Cristo. Isso é nada menos do que o cumprimento do desejo de Moisés, de que todo o povo do Senhor fosse profeta. Números 11, 29. Muitas outras passagens do Antigo Testamento aludem a esse derramamento do Espírito Santo, tais como Isaías 32, 15 e 17 e Ezequiel 11, 9 e 20. Segunda parte do versículo. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. O profeta Joel afirma, inspirado pelo Espírito Santo, que um dos resultados marcantes do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias seria a distribuição, é claro que de maneira implícita, de dons espirituais. Como lembra Stamps, a manifestação dos dons evidencia a manifestação do Espírito Santo na igreja e, consequentemente, a presença de Deus no meio do seu povo. 1 Coríntios 14, 24 e 25 diz assim: mas se todos profetizarem e algum incrédulo e indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Algo assim, focar aqui, ainda que pessoas de todas as nações, de todos os sexos, de todas as faixas etárias e de todas as condições sociais seriam alcançados pelo derramamento do Espírito Santo. Joel fala de homens, mulheres, velhos, jovens, servos e livres. Todos teriam a bênção da efusão do Espírito a seu alcance se voltassem suas vidas totalmente a Deus. Lucas altera a ordem das duas linhas que se referem a jovens tendo visões e velhos sonhando sonhos. Em Joel, os velhos sonhando sonhos vêm primeiros, mas Lucas inverte a ordem. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Atos 2,17. Isso indica que velho sonhar e jovem ter visão e filho profetizar não seria uma regra, mas qualquer pessoa poderia receber um dos dons ou até mesmo ambos os dons. Lucas dá prioridade às visões em seu evangelho, a fim de destacar um tema que ele entende que é de vital importância e que se repete ao longo da narrativa,
eu disse evangelho, mas principalmente no livro de Atos. Embora as palavras associadas com os sonhos sejam raras em Lucas e Atos, Lucas gosta de contar histórias em que Deus dirige a igreja através de visões. As visões de Paulo e de Ananias, as visões de Pedro e de Cornélio, a visão paulina na Macedônia, a sua visão em Corinto. São apenas alguns exemplos. Lucas não está obcecado por visões, ao contrário, ele procura enfatizar os leitores a aceitar uma verdade importante. Deus gosta muito de nos conduzir, e seus profetas no fim dos tempos de formas muito pessoais e especiais, e entre elas estão as visões, visitações angélicas e orientação do Espírito Santo através da palavra, para que possamos cumprir nosso chamado de levar o Evangelho até os confins da terra. Deus se manifesta de maneiras especiais e principalmente aqui em visões. Deus também falou através de sonhos em todo o Antigo Testamento. Está escrito em Números 12, 6. Ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Já no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, lemos a história de José, no Egito, que interpretou os sonhos de Faraó, que eram profecias referentes aos 7 anos de fartura, mas também de 7 anos de fome. Foi a partir desses sonhos proféticos que Deus conseguiu salvar o seu povo da fome. Outro exemplo foi o sonho de Mardoqueu, pai adotivo de Esther, que era uma profecia sobre a grande perseguição que se levantaria contra o povo eleito pela mão de Amã, e posteriormente o socorro de Deus que viria para a intercessão de Esther ao rei Assuero. Já no livro de Daniel, por sua vez, ele traz inúmeros exemplos de sonhos proféticos, mostrando como Deus intervém na vida de seus amigos de forma providencial. Vale a pena conhecer a história desse grande homem de Deus que predisse coisas futuras iluminadas por Deus. No Novo Testamento, também temos referências. Enquanto José processava a informação de Maria sobre estar grávida do Espírito Santo, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Mateus 1,20. E depois novamente a ele, quando ele orava no Egito. Mateus 2,19, chamando novamente eles para retornar à Terra Santa. A esposa de Silá, Pilatos diz às Escrituras que ela sofreu por Cristo em um sonho. Mateus 27,19. Não entres na questão desse justo, foi o conselho dela, pois que muito sofri por causa dele nessa noite. Paulo foi avisado em sonhos para se dirigir à Macedônia. Deus, nesses últimos dias, continua se revelando através de sonhos, através de visões, através de profecias, através dos dons espirituais. Pois há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Que Deus em Cristo os abençoe.